Na Alemanha, 96% dos bombeiros são voluntários. Nos Estados Unidos, eles poupam anualmente o equivalente a 3 orçamentos da NASA. Mas no Brasil, ser um bombeiro voluntário é caminhar uma corda bamba jurídica. Porque somos um dos poucos países do mundo que transformou o combate ao fogo em um monopólio militar fechado. Entre a perfeição das corporações e a necessidade das pequenas cidades, existe um abismo constitucional. Mas cuidado com o que você deseja. Notícias recentes de Portugal mostram hemorragia de voluntários e sistemas em colapso por sobrecarga. Estaremos nós ignorando a única solução possível ou o modelo voluntário é uma bomba relógio que o Brasil não está pronto para desarmar? Vamos analisar os dados, as leis e a realidade das ruas que as estatísticas oficiais tentam esconder. O Brasil se orgulha de ter corpos de bombeiros militares que são referência mundial. O treinamento é de alto nível, o rigor técnico é discutível e a confiança da população nessas instituições é ano após ano a maior do país. Segundo uma das últimas pesquisas feitas, a confiança da população nos bombeiros beira 85%, muito acima da média brasileira. No entanto, o nosso maior desafio não está na qualidade do serviço, mas na nossa imensa dimensão geográfica. Os dados mais citados sobre a cobertura dos bombeiros do Brasil ainda vêm de estudos antigos. Em 2013, uma reportagem do Fantástico, com base no levantamento do IPT, apontava que apenas cerca de 14% dos municípios brasileiros possuíam unidades do Corpo de Bombeiros. Anos depois, uma pesquisa setorial publicada pela revista Emergência, com dados consolidados até 2020, chegou a números semelhantes, indicando pouco mais de 800 municípios com postos operacionais. O problema é que até hoje não existe um levantamento atualizado e sistemático dentro do censo do IBGE que mapeia município por município a presença real dos bombeiros. Ou seja, o país ainda discute cobertura emergencial com base em retratos parciais e defasados. Além disso, devido aos altos custos de implementação de quartéis que segue o padrão de excelência das corporações estaduais, muitas cidades do interior ainda dependem do socorro vindo de centros vizinhos. É uma questão de logística e orçamento público. Como levar essa proteção de elite a cada canto de um país com dimensões continentais? O debate sobre o fortalecimento dos bombeiros voluntários não deve ser visto como uma substituição, mas como uma extensão estratégica. Historicamente, o artigo 144 da Constituição Federal organiza a segurança pública e a interpretação sobre as competências de fiscalização e o poder de polícia. Buscam garantir a padronização e a segurança da sociedade. É uma proteção jurídica necessária para que o serviço de emergência mantenha seu rigor. Mas o Brasil já possui exemplos de como essa integração pode ser harmoniosa. Em Santa Catarina, o modelo de bombeiros voluntários convive com o sistema estadual há mais de um século. Em Joinville, a corporação voluntária é uma instituição venerada, demonstrando que, sob a devida supervisão e coordenação técnica, a sociedade civil organizada pode ser o braço direito do Estado. De acordo com essa reportagem local, a corporação de Joinville teve um registro recorde de atendimentos em 2025. Ela atendeu 14.574 chamados ao longo do ano e somou mais de 211 mil horas de serviços gratuitos. Eles provam que a união entre profissionalismo militar e o engajamento comunitário é o caminho para a máxima eficiência. Estamos agora diante de um novo horizonte legislativo. A PEC 218 de 2019 propõe justamente criar essa ponte, oferecendo segurança jurídica para que municípios possam estruturar serviços voluntários em parceria com o poder público. O foco não é criar divisões, mas sim somar esforços. O futuro do socorro no Brasil passa por essa evolução. Manter a coordenação e a excelência técnica dos nossos corpos de bombeiros militares, enquanto abrimos caminho para que o cidadão treinado possa proteger sua própria comunidade. Afinal, o objetivo de todos os militares ou voluntários é um só: reduzir o tempo de resposta e salvar vidas. Porque no momento da emergência, o que realmente importa é a rapidez do atendimento e a qualidade técnica de quem estende a mão. Para entender o potencial do que o Brasil pode alcançar, precisamos olhar para além das nossas fronteiras. Ao redor do mundo, o conceito de bombeiro não está ligado apenas a uma carreira estatal, mas a um pilar fundamental de cidadania. Nos Estados Unidos, o modelo de civismo é o motor do sistema de emergência. Imagine um país onde quase 70% de toda a força de combate a incêndios é composta por voluntários. São homens e mulheres que, após o expediente em seus empregos civis, vestem a farda para proteger suas comunidades. Esse engajamento não é apenas uma questão de espírito público, é uma estratégia econômica colossal. O serviço prestado por esses voluntários economiza para os cofres americanos cerca de 47 bilhões de dólares todos os anos. É um recurso que deixa de ser gasto com folhas de pagamento para ser reinvestido em tecnologia e equipamentos de última geração.
Mas se cruzarmos o Atlântico em direção à Europa, a tradição é ainda mais profunda. Na Áustria, o número é impressionante. 99% da força de resposta é comunitária. Na Alemanha, referência mundial em engenharia e processos, 96% dos bombeiros são voluntários. Lá o quartel não é apenas um prédio público, é o coração da vila. Existe uma capilaridade que permite que cada pequena aldeia tenha sua própria prontidão. Mas por que essa diferença é tão gritante? Muitas vezes, o senso comum brasileiro confunde voluntário com amador. E é aqui que precisamos elevar o nível do debate. Internacionalmente, o voluntariado é regido por padrões de certificação rigorosos, como as normas da NFPA, Associação Nacional de Proteção contra Incêndios. Essas diretrizes garantem que o bombeiro comunitário passe por treinamentos, exames e reciclagens tão técnicos quanto os de um profissional de carreira. O que o mundo nos ensina é que a técnica e o voluntariado não são excludentes. Pelo contrário, eles são os dois lados da mesma moeda que garante a segurança de uma nação. O modelo global mostra que é possível escalar a proteção de um país inteiro sem se sobrecarregar. Por outro lado, o alerta existe. É o que você verá no próximo capítulo. Até agora, vimos como o modelo global de voluntariado oferece uma capilaridade que o Brasil ainda sonha alcançar. Mas seria um erro de análise acreditar que esse sistema é imune a falhas ou que funciona sozinho. Para o Brasil construir o seu futuro, precisamos olhar para os sinais de alerta que vêm da Europa nesse exato momento. As notícias que chegam de Portugal e do restante do continente europeu entre 2025 e 2026 são um lembrete severo. O sistema está no limite. Segundo dados publicados por veículos como O Público e o Diário de Notícias, o modelo europeu enfrenta hoje uma sobrecarga sem precedentes. Com o agravamento das crises climáticas e incêndios florestais cada vez mais vorazes, há bombeiros voluntários a cumprir mais de 1.000 horas de serviço por ano. O que deveria ser um apoio comunitário tornou-se por necessidade uma jornada exaustiva. Em Portugal, o diagnóstico é ainda mais crítico. O país enfrenta hemorragia de efetivos, tendo perdido cerca de 10.000 bombeiros voluntários nas últimas 2 décadas. Nos Estados Unidos também não é diferente. Segundo a reportagem da BBC, o país enfrenta uma grave crise de escassez de bombeiros voluntários. Segundo Sam Becker, grande parte dos Estados Unidos depende muito de bombeiros não profissionais, mas o número deles está diminuindo. Se o problema não for resolvido, muita coisa estará em jogo. Esse cenário revela um risco perigoso, onde um sistema que depende quase exclusivamente do voluntariado, mas que falha em oferecer o suporte estatal necessário. O voluntariado jamais deve ser visto como mão de obra grátis, para o Estado se omitir de suas responsabilidades. Pelo contrário, ele é uma parceria que exige investimento pesado em equipamentos, formação contínua e, acima de tudo, proteção ao emprego e à saúde de quem se dispõe a servir. Então, qual é a rota de fuga para o Brasil? Como podemos expandir o socorro para os nossos 86% de municípios desassistidos, sem cair nos erros da sobrecarga europeia ou abrir mão da nossa excelência militar? A proposta de solução começa por um modelo híbrido. Nele, as corporações mantêm um núcleo de profissionais de carreira para a gestão estratégica e a prontidão técnica diurna. Em paralelo, cria-se uma rede de voluntários treinados para escalas de reforço e, crucialmente, para garantir a capilaridade nas zonas rurais e cidades de pequeno porte. Para que isso funcione, precisamos de incentivos reais. Não se sustenta o sistema apenas com boa vontade. É necessário criar mecanismos de isenção de impostos, como IPTU ou ISS, para o cidadão voluntário, além de garantir uma proteção legal rigorosa que assegure o seu emprego quando ele for convocado para grandes emergências. O voluntário protege a cidade e a lei deve proteger o voluntário. Por fim, a base de tudo é a padronização. A proposta é a criação de uma Escola Nacional de Formação sob a supervisão direta dos corpos de bombeiros militares. Isso garante que a hierarquia, a disciplina e a técnica, que tanto orgulham o nosso sistema militar, sejam replicadas integralmente na força voluntária, eliminando a burocracia dos concursos públicos para essas vagas auxiliares, mas mantendo a exigência máxima de competência. O Brasil não precisa escolher entre o militarismo e o voluntariado. O nosso futuro depende da coragem de integrar os dois. Ao evoluirmos para um sistema onde o Estado coordena e a comunidade participa, garantimos que nenhum brasileiro, independentemente de onde viva, fique sem um som da sirene quando mais precisar. Por fim, salvar vidas é uma missão técnica, mas também é o maior ato de cidadania que uma nação pode exercer. Qual a sua opinião sobre esse tema? Você defende que o Brasil deveria promover o voluntariado nas diversas regiões? Se gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e conferir os links na descrição. Torne-se membro para apoiar esse trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos. Deixo na tela mais vídeos sobre bombeiros. Clique um deles aí que eu te vejo lá.